IFE, a rádio da sua comunidade. Olá, bom dia a todos mais uma vez. É um prazer estar aqui no canal da Rádio IFE Educativo para falar um pouco, né, agora sobre termografia aplicada à manutenção elétrica, né? Então, hoje eu estou com meu amigo aqui, o pessoal Semir, né, coordenador do curso de Eletromecânica. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Então, a gente vai, no primeiro momento, né, só para apresentar aqui o tema, né, tentaremos ser o mais fiéis à prática, né? Então, mostrando a questão prática, né, Alcimir? Então, vamos retomar, no primeiro momento, o conceito visto pela professora Monique na semana passada. Quem não pôde, né, participar da aula que é semana passada, vai lá no canal do YouTube, né, na Rádio IFE Educativo, né, na playlist, na área de indústria. Então, vocês vão observar a aula Cast 11, que nós falamos sobre termografia e suas aplicações, né? Então, demos uma apanhada. Agora não, nós vamos falar especificamente da termografia na manutenção elétrica, né? Então, nós vamos retomar um pouco dos conceitos iniciais vistos brilhantemente pela professora Monique na semana passada, né? É isso, Samir? Correto, professor Luiz. A professora Monique foi excelente aí nessa introdução, né? Aí ficou mais fácil para a gente, né? Agora ficou o caminho batido, ficou o caminho feito, a trilha está feita. Está feita. Então, obrigado, professora Monique, obrigado. Então, vamos fazer agora um trabalho mais mostrando a prática, né? A questão prática da termografia na manutenção elétrica. Bom, mas eu vou retomar, né? Como eu falei, o conceito, né? Só para relembrar, né? Puder, professor Saulo, colocar o slide agora, né? Junto aí, show, né? Bom, e aí, né? Lembrando também, só aproveitando para falar, que esses slides, né? Todo esse material, a partir de agora, já se encontra na descrição de todos os vídeos do YouTube, das aulas Cast. Então, você vai lá na descrição do vídeo, que você vai encontrar um link para que você possa baixar esse material. Então, tem mais essa opção a partir de agora. Não só dessa aula Cast especificamente, que já se encontra lá, mas como também as demais, né? As outras 11, tá bom? Então, é só um lembrete aí, que eu acho que é interessante, né, como um material para consulta, né, futuras consultas. Bom, vamos começar. Então, começando, basicamente, o seguinte, só para relembrar que quando nós falamos em termografia, nós estamos trabalhando com uma técnica de ensaio não destrutivo. Então, tem diversas vantagens em relação a isso. Ela não é uma técnica invasiva, né? Você não precisa abrir o equipamento, você não precisa desligar o equipamento, você não precisa fazer nada em relação a isso. Então, é uma técnica onde você tem um ensaio não destrutivo, né? E que permite obter imagens térmicas, né? Imagens térmicas, né? Temperatura, né? Das superfícies aquecidas. Aí, como a professora Monique falou na semana passada, né? Trabalha por meio de radiação no campo, né, do espectro eletromagnético do infravermelho. Então, a gente pega essa faixa, né, justamente do infravermelho. Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso por meio de uma câmera, chamada de câmera de imagem térmica, ou termovisor. Então, na figurinha aí do lado, né, do texto, né, aqui, é uma câmera, né? Uma câmera de imagem térmica, tirando, né, a imagem de um painel elétrico, que é o foco nosso hoje, né? Bom, então, isso só para relembrar os conceitos, né? Bom, a partir daí, e aí quem quiser saber mais, vai lá na aula Cast número 11, que
né? Tem um vídeo lá certinho. Bom, e aí, como nós estamos falando de circuitos elétricos, nós vamos medir, né? Tirar imagens térmicas de equipamentos elétricos. Algumas coisas precisam ficar claras na nossa cabeça, né? E aí eu vou passar a palavra para o professor Semir para bater uma bola com a gente aí, né? Para quem não é da elétrica, mas também os conceitos básicos para quem é da elétrica, né? Da área elétrica, né? Aí fica à vontade, Semir, para tentar nos ajudar aí nesse ponto. Então, Luiz, só aqui, gente, só observando aqui essa introdução, né? O porquê acontece a necessidade de fazermos essa tomada através da termografia. Termografia, como o professor Luiz já falou aí, não invasiva, né? Você não precisa abrir o circuito, você não precisa introduzir nada no circuito. Nesse caso, a termografia ela é mais completa até que as outras, as demais formas de aferição de temperatura. Bom, vamos aqui alguns princípios básicos desse circuito elétrico. Observamos aqui, isso aqui já é uma imagem para quem é da área, né? Para quem já tem um conhecimento, um achego com a elétrica, né? Algum princípio da indústria. Isso aqui já é clássico, mas para quem não conhece, nós temos aqui, olha, uma representação, tá? De um condutor, esse condutor sendo aí permeado pelos elétrons, uma vez que nós sabemos que os condutores eles têm uma resistência, e essa resistência ela precisa ser vencida pelos elétrons para justamente ocorrer o que nós chamamos de condução. Bom, essa resistência ela está aqui gravada também, essa fórmula aí já está bem resumida, é o que nós utilizamos, né? Essa fórmula bem resumida, essa equação bem resumida, onde se diz que a resistência de um corpo condutor, ou seja, a resistência de um condutor metálico, na maioria das vezes, mas que a utilização nossa é metálico, né? De cobre, de preferência de cobre. Existem outros materiais, mas o cobre, por sua abundância na natureza, por sua característica condutiva, ele é mais utilizado. Então, essa resistência, ela está aí com a representação de um rho, que é uma característica do próprio material, okay? Multiplicada pelo seu comprimento, ou seja, nós temos uma influência do comprimento do condutor, tá? Que é diretamente proporcional ao resultado, que é a resistência, né? E tudo isso é em relação aí, né, à seção transversal. A seção transversal, que o professor está mostrando ali, está grafado como A, né, dizendo que é a área, e essa área, se eu fizesse com uma seção, cortasse o condutor e olhasse de frente para ele. Então, você vai ver aquela seção, cortasse neste ponto, isso, professor, e olhasse de frente, né? Que olhasse pelo lateral da tela aí. Beleza, essa então é a seção transversal. Então, o que nós percebemos é o seguinte: se aumenta o comprimento, né, nós teremos um aumento da resistência. Se aumenta a área, nós teremos uma redução da resistência, porque é inversamente proporcional ao resultado, ok? Então, essa relação, ela segue para a termografia, ou seja, ela é base para a termografia também. Bom, com esse resultado aí, a gente parte para o caminho dos elétrons. Observamos aqui na tela, né, uma pilha que é uma fonte, né, uma pilha que é uma fonte, alimentando uma lâmpada que é a carga, né? Essa carga, ela que determina a corrente que vai circular através desse circuito aí circulado, ok? Então, a corrente eletrônica, esses elétrons que estão passando aí por essa seção de fio aí representada no meio, esses elétrons vão passar por esse caminho, olha, vão percorrer o caminho aí, ó, vai passar na carga, executar lá a sua potência, né, e voltar, né,
está aí com a tendência de voltar, fazer um circuito fechado, assim, bem permeável, um circuito fechado com a fonte. Então, gente, baseando nesse princípio, fonte, carga e controlador, que está aí como a chave, a nossa chave aí. Observamos o seguinte, que esse circuito, que é simples e representativo, ele tem vários pontos de conexão. Por exemplo, na fonte, a fonte já começa ali com seu positivo, terminal negativo, na outra extremidade, isso aí dizendo o quê? Que é um contato. Okay? Existe uma forma de você contatar essa fonte ao circuito. Bom, começamos então a partir da fonte, 2 pontos de contato já temos aí, seguimos para a carga. Observe, a carga também tem 2 pontos de contato com o circuito. Isso fora o contato dela lá com os seus componentes. Por exemplo, nós temos aí que popularmente se chama bocal, mas isso é um receptáculo para nós técnicos, né, professor? Isso é um receptáculo, não é bocal. Bocal. Quando você chega no comércio e vê um vendedor dizendo, é um bocal, ou ele está querendo popularizar a coisa, ou ele não passou pelo eletromecânico e precisa passar. Né, professor? Então, receptáculo está aí. E ali também nós temos, né, pontos de contatos. Então, todos esses pontos, observe que são circuitos simples. Seguindo agora em direção ao controlador, que é a nossa chave aí, olha só o que acontece. Nós temos mais 2 pontos com o circuito e também observe que nós temos aí um pontinho importante, que é o ponto de conexão, ponto de contato, onde essa chave que está aí, olha, sendo mostrada, essa chave vai se erguer, vai levantar, desconectando o circuito, ou desligando o circuito, e quando for baixada, ela vai fazer uma ponte entre esses 2 flancos do circuito, e nós teremos a carga acesa, ok? Então, nesse momento, como está aí isso, professor, obrigado. Então, como está aí mostrado, né, demonstrado, a chave está fechada e a lâmpada está acesa. Pois bem, onde entra a termografia nisso tudo? Esse circuito ele poderia ser, né, monitorado em sua questão térmica nesses pontos, exatamente nesses pontos. Qual é a necessidade disso? É de se estabelecer se existe boa conexão, por exemplo, porque é um dos pontos principais, a conexão, né, entre as partes do circuito, a conexão elétrica da carga, a conexão elétrica nos elementos de controle, a conexão elétrica lá no elemento que será a fonte. A conexão, gente, ponto de conexão é importantíssimo, porque você pode não ter um defeito no seu circuito, pode o circuito estar bem dimensionado, né? A partir do momento que o técnico ele pega um trabalho para fazer, para executar, né? Ele vai fazer os cálculos de dimensionamento. Então, numa residência, ou numa indústria, no comércio, enfim, numa instalação elétrica, ele faz o cálculo, baseado nessas equações e outras que nós temos, as normas, 5410, no caso de instalação residencial de baixa tensão, né? Instalação de baixa tensão, e outras normas que também regem esse trabalho. Então, veja bem, esses pontos de conexão, eles são monitoráveis, e a partir daí a gente tem um entendimento seguinte: se não houver uma boa conexão, uma conexão firme nesses pontos, acontecerá o que nós vamos ver nos slides posteriores, um aquecimento, um superaquecimento, e às vezes, muitas das vezes, até o derretimento. Muitas vezes já o quadro de comando pegou fogo. Mas pegou fogo por quê? Às vezes não tinha nada mal dimensionado, não tivemos problema nenhum, não teve uma sobrecarga, não teve nada, mas um pontinho de conexão folgado fez com que houvesse um aumento da corrente. Mas, professor Semir, como a corrente ela aumenta em um ponto que está folgado? Ora,
professor Luiz, mostra aqui essa chave, na chave aí, na chave. Ó, então, se existe um mau contato dessa chave aí, né? Se existe um mau contato nesse ponto, naquele ponto haverá uma solicitação, ou seja, a corrente ela tenderá a aumentar quadraticamente. Veja bem que nós temos uma carga que está sendo suprida, a sua potência, olha a potência aí, ó. O professor está mostrando a potência aqui, ó, a fórmula da potência. B é uma das variantes aí para demonstrar a potência. Potência é igual ao produto entre a resistência do circuito, a resistência principalmente da carga, multiplicado, né, com quem? Com o quadrado da corrente. Então, veja bem, para suprir essa potência, para suprir a potência da lâmpada, nós temos ali nesse ponto, que agora supostamente, né, esse pontinho aí que supostamente, imagina esse ponto com uma má conexão, formou ali uma má conexão, alguma coisa. Naquele ponto de má conexão, a resistência tende a aumentar, ok? A resistência tende a aumentar de qualquer maneira. E aí, se nós tivermos aí um aumento, uma elevação dessa resistência, isso significa dizer que a corrente, que os elétrons terão uma maior dificuldade de passar. Obrigado, professor. Coisa legal. Terão dificuldade em passar. E aí o que vai acontecer? Vocês já viram aquele filme da Velocidade Máxima 2 com a Sandra Bullock? O que acontece? Lá no finalzinho do filme, nós temos que ela vai no ônibus, né? Um ônibus que está sendo sequestrado, tem aquela confusão toda, e aí lá no finalzinho tem um viaduto que partiu. E o sequestrador, ele, propositalmente, ele manda aquele ônibus para lá, ou seja, caminha com aquele ônibus para lá. Acontece, então, uma coisa. Quando eles percebem que estão numa rota onde o caminho está interrompido, ou seja, existe uma impossibilidade de tráfego, o motorista toma uma decisão. Ele faz o quê? Ele freia? Não dá para frear. Ele vai tentar fazer uma coisa diferente, ele acelera. E aí, quando ele acelera, ele ganha velocidade, ou seja, ganha condição e ultrapassa aquela barreira. Está vendo os nossos elétrons ali, olha, na chave? Os nossos elétrons estão agora com uma resistência alta, ou seja, o caminho para eles está mais dificultoso. O elétron, é esse que o professor circulou aí, ó, eles estão chegando, né, na chave, naquele ponto de mau contato, e encontram ali uma grande resistência, encontram a ponte interrompida para tráfego. Só que lá do outro lado existe a carga, que está falando assim, olha, vocês precisam chegar aqui de qualquer jeito, eu preciso, eu tenho fome, vocês precisam chegar aqui de qualquer jeito. E aí o que esses elétrons fazem? Eles param. Não, a carga está lá do outro lado, esperando, né? Esperando para ser alimentada. Então, eles aceleram. Lá nos nossos estudos, nós vimos uma coisa, que a intensidade eletrônica, ela é feita, né? ela gera o que nós conhecemos como um aumento de corrente. Traduzindo para o nosso popular, para não colocarmos muitas fórmulas aí, né? Para não carregarmos a aula de material, né, que é mais de interpretação, de entendimento inicial, que você vai passar por lá, se você não fez eletromecânica, você vai passar por lá, né, nas mãos aí do professor Luiz Fernando, né, iniciando lá com o professor Salvo, no primeiro módulo, e aí você vai ver que é o seguinte, que a corrente, que é o aumento, ou seja, o aumento dessa velocidade é traduzido em aumento de corrente. Estão observando aí como está o produto da corrente, né? Como está a corrente nesse produto que resulta na potência? Observe, ele está quadraticamente. Então, todo aumento de corrente representa um aumento quadrático. Representar quadraticamente é mesmo que dizer corrente vezes corrente. É o que está acontecendo nesse momento ali, naquele pontinho ali de mau contato. Gente, sabemos também lá do nosso estudo que
A corrente ela é responsável direta pela variação térmica em um circuito, em um ponto, em um condutor. A corrente é a responsável direta. Então, veja bem, se aumenta a corrente daquilo que a carga, aquela corrente que a carga estava solicitando, se ela aumentou quadraticamente naquele ponto tenderá a acontecer um aumento elevado, uma elevação abrupta de temperatura. E é onde, muitas vezes, você chega no quadro de distribuição, olha para um disjuntor, vê de um lado ele bonitinho, do outro lado todo acabado. Todo preto, todo lugar, todo... Mas por quê? Porque tem um mau contato rolando ali. E aquele mau contato é a causa da elevação de temperatura naquele ponto, ou seja, o aumento quadrático da corrente fazendo um aumento da temperatura em sua proporção. Ok? Por isso, daqui para frente, a gente agora tem noção, agora que vocês têm noção, né? Quem não é da área, mas tem noção do que nós vamos falar, o porquê, então, é tão importante essa termografia. Existem 3 tipos de termografia aí, e a partir daí nós conseguimos dissociar em outras, né? Desmembrar em outras, derivar em outras. Mas existe a qualitativa, a comparativa, né? Que é a referencial, a tendência térmica. Então, veja bem, a partir daí a gente consegue entender, né, alguns exemplos que serão mostrados pelo professor Luiz Fernando. Valeu? Segue então o barco aí, professor Luiz. Beleza. Agora ficou mais fácil ainda. A coisa só vai facilitando para mim, né? Para a gente, né? Vejo que a teoria é muito importante, né? Para que a gente entenda, muitas das vezes, a técnica, né? A gente precisa desses conceitos iniciais. Então, como o professor Alcemir falou brilhantemente, né? Um dos grandes problemas, né, dos circuitos elétricos, né, é o mau contato. Né? O mau contato é um grande problema dos circuitos elétricos. Bom, e o que acontece? Sendo assim, além da questão do mau contato, ainda tem diversos outros problemas. Mas nós falamos do mau contato, né, basicamente, porque o mau contato é uma coisa mais corriqueira, né, na manutenção, né, em si. Mas se tratando de termografia, a gente tem aqui, então, algumas metodologias para realizar essas inspeções. Inspeções essas que estão, basicamente, interligadas com aqueles conceitos que nós vimos também na aula 10. Foram tipos de manutenção. A manutenção preditiva, né? Então, é um tipo de manutenção que tenta predizer o que vai acontecer com o equipamento, com a instalação e assim por diante. Então, dentro da manutenção preditiva, nós temos as técnicas de termografia. Tá? Então, e aí, a termografia faz uso, basicamente, de 3 metodologias. A primeira metodologia, que é essa que eu apresento aqui, como termografia comparativa, ela é muito utilizada principalmente nos nossos sistemas elétricos, né? Por quê? Porque os nossos sistemas elétricos, muitas das vezes, né, quando nós estamos falando de equipamentos industriais, são trifásicos, né? São 3 fases, né? São 3 condutores, a chave tem 3, né? Diferentemente daquela chave que foi mostrada no slide anterior, que ela só tem um polo, né? Só tem uma abertura. As nossas chaves, por exemplo, têm 3 polos, tem 3 aberturas simultâneas, né? Então, dessa forma, a gente pode trabalhar a termografia nesses equipamentos por comparação. Então, qual é a ideia, né, básica da termografia comparativa, né? É comparar componentes de um equipamento em condições semelhantes, né? Então, vou dar o exemplo que está aqui, depois nós vamos falar mais sobre
ela é o seguinte, não sei se, né, não sei se a imagem fica boa, né, para todos, mas imagine que, ao invés daquela única chavinha do professor Semir, né, que ele falou aqui, ó, uma única chavinha, só tem um polo, agora não, nós estamos falando em um equipamento industrial, uma chave industrial, que tem 3 chavinhas aqui, ó. 1, 2, 3 chavinhas. Todas elas percorrem corrente elétrica. Então, aí é um princípio, dois circuitos elétricos trifásicos, que, teoricamente, esses circuitos seriam equilibrados. Que negócio é isso, né? Ih, começou muito termo técnico. Não. Circuito que a gente diz equilibrado é um circuito onde os valores de corrente elétrica, né, são idênticos, são iguais nas 3 chavinhas aqui, ó. Teoricamente, se os valores são idênticos de corrente elétrica, as imagens térmicas seriam idênticas em condições normais. Mas no exemplo como esse aqui, parece que não é. Por que parece que não é? Porque nessa chavinha do fundo, já está bem azulado. A chavinha do meio está bem mais amarelada e em uns pontos especificamente aqui, ó, são esbranquiçados. E a outra chave meio esverdeada, amarela. Ou seja, eu consigo comparar, no primeiro momento, os 3 polos, né? Eu tenho como fazer isso, um processo comparativo entre os polos, de acordo com a imagem térmica e de acordo com a nossa escala que nós temos aqui, que nós falamos na aula passada, que é a escala Iron. É uma escala de cores, aonde, para a gente, da termografia, tá? As cores mais escuras são de temperaturas mais baixas e vai caminhando para o branco. A cor branca, na imagem térmica, nos indica temperaturas mais elevadas. Então, é nisso que a termografia vai trabalhar, basicamente. Então, essa termografia comparativa, ela, basicamente, ela precisa muito da experiência e do treinamento do profissional. Todas elas, na verdade, né? Mas o profissional, ele precisa de uma expertise na área. Em que sentido? Veja bem, o termovisor, a câmera de imagem térmica, ela por si só, ela não lê imagem. Quem faz isso, quem faz a interpretação da imagem térmica, quem faz uso da metodologia é o profissional. Entendeu? Então não adianta nada você realizar a imagem térmica de um determinado componente se você não, primeiro, não conhece o comportamento daquele componente que você quer medir, né? Não conhece as possíveis falhas daquele equipamento, daquele componente. Então, o profissional de termografia, ele não pode somente conhecer a termografia. Obviamente, ele vai precisar conhecer um pouco do equipamento que está sendo medido. Então, nesse sentido, é muito importante o treinamento desse profissional, né, e a experiência desse profissional. Então, ele precisa ter conhecimento daquilo que ele está medindo, né? E outra coisa também que é muito importante, todas elas, mas principalmente a termografia comparativa, ele, muitas das vezes, ouvir relatos, por exemplo, de um operador, de um profissional que, às vezes, trabalha naquela instalação, que já tem uma experiência naquela instalação, né? Porque, senão, aquela imagem que ele vai retirar, talvez induza ao erro. Nós vamos mostrar alguns casos relacionados a isso. Bom, a outra é a termografia referencial. Qual é o objetivo da termografia referencial? Termografia referencial, ela vai estabelecer, como o próprio nome já diz, um ponto de referência do equipamento em condições normais de operação. Vamos dar um exemplo. Bom,
eu tenho uma máquina, um equipamento, né, que entrou em operação hoje. Né, demos o start na máquina hoje, botamos a máquina para operar. Então, nós temos os motores dessa máquina. Né? Essa máquina foi instalada dentro dos padrões corretos, seguindo todas as orientações do fabricante, né? Então, botamos a máquina para operar direitinho, na sua condição de trabalho normal. Então, previamente, a gente sabe a temperatura de trabalho do equipamento, né? Então, a gente já tem uma certa referência em relação a isso. E para sacramentar a coisa, a gente faz a medição de imagem térmica do equipamento hoje, ou seja, no momento que nós startamos a máquina. Então, a partir daí, nós temos uma referência em termos de temperatura, né? Então, as imagens térmicas seguintes terão uma referência. Se elas aumentam, se a imagem térmica modifica, eu consigo monitorar para saber qual é a tendência, né, dessa temperatura. Se está aumentando, se está diminuindo. Diminuindo dificilmente, né, mas aumentando, né, e aumentando em que condições. Então, você começa a pensar, né, na evolução dessa temperatura no equipamento. Então, eu parto de algum lugar, eu parto da referência, certo? Bom, a outra é uma de tendências térmicas, são termografias por tendências térmicas. Essa termografia, eu vou falar pouco, porque como o foco nosso aqui é a manutenção elétrica, esse tipo de termografia ela é muito utilizada em equipamentos mecânicos, tá? Equipamentos mecânicos, né, onde essa distribuição de temperatura, muitas das vezes, é muito complexa. Vamos imaginar, por exemplo, um isolamento refratário de alto-fornos, né, com fornos industriais, né, como um exemplo, uma planta industrial. Então, tem uma distribuição de temperatura aí, né? Então, quer dizer, a temperatura por tendências, né, térmicas, quer dizer, a imagem térmica por tendências térmicas, essa comparação muito trabalhada com o pessoal da mecânica. A elétrica em si, né, a gente trabalha muito por comparação e por termografia referencial, ok? Então, a partir de agora, a gente vai começar a mostrar alguns pontos, né, alguns pontos interessantes aí da termografia. Vocês desculpem que muitas das vezes eu vou olhar para um determinado lado aqui, porque eu estou acompanhando também o chat do Instagram, perdão, o chat do YouTube aqui da rádio, tá bom? Então, muitas das vezes eu vou observando aqui se tem perguntas, né, para a gente. Tendo perguntas, né, a gente tenta responder ou deixa para o final, ok? Então, basicamente, vamos trabalhar aqui termografia comparativa, termografia referencial. Então, professor Luiz, já pegando um gancho aí no que o professor falou, né, observamos que a termografia é uma excelente ferramenta para executar-se, né, a manutenção preditiva, enfim, preditiva, inclusive, termografia é a ferramenta essencial. Para a gente da elétrica é essencial. Isso, tanto na elétrica quanto também na mecânica, enfim. Hoje nós temos aí uma aplicação da termografia que todos sabem, todos conhecem, todos passamos por ela diariamente, que é a aferição de temperatura corpórea, não é mesmo? Para entrar em ambientes, para entrar em cidades. Na minha cidade, nós temos uma barreira sanitária que faz a aferição térmica corpórea das pessoas que adentram o município. Então, é uma forma também, né, de aplicação, é uma aplicação da termografia. É rico, o assunto é rico, né, professor? O assunto é rico. Então, vamos caminhando aí, vamos entender um pouquinho mais a nossa aplicação elétrica industrial. Bom, aqui, por exemplo, como eu falei, você tem que saber o que você vai medir, né? Então, é importante que
o técnico, o profissional da área de termografia, obviamente ele conhece o que ele vai medir. Então, como nós estamos falando da manutenção elétrica, nós temos aqui um termo chamado máxima temperatura admissível, né, de alguns componentes. Tem vários. Né? Cada componente trabalha com a temperatura assim, específica. E por que isso? Porque senão a pessoa vê a imagem térmica de um determinado componente e por conta daquela escala Iron, que é uma escala automática que a câmera gera, e vê um ponto mais esbranquiçado em relação a outro ponto, e acha que aquele ponto branco é problema. Necessariamente não. Vai depender muito do que você está medindo, por exemplo. Eu estou falando só desse aspecto, tem diversos aspectos relacionados a isso, que é o que nós falamos na semana passada, que é a emissividade. Uma coisa é você medir, por exemplo, uma parede de tijolo. Outra coisa é você medir um condutor elétrico ou um motor elétrico. Tá? São coisas distintas, aonde a emissividade vai variar. Mas aqui, especificamente, nós estamos tratando somente da temperatura dos componentes admissíveis. Então, não fiquem surpresos como um tipo de fusível, né, que é o NH. Esse NH, na verdade, é uma abreviação de baixa tensão em alemão. Não vou tentar falar isso aqui. É um nome gigante, por incrível que pareça. Então, assim, mas são fusíveis. Então, aqui nós temos fusíveis. E aí vocês vão observar que esses fusíveis, o corpo dele pode trabalhar, o primeiro, com temperatura até 100 graus. Então, 100 graus, né? A gente toma um sujo, 100 graus, sim, é admissível. Tá? Então, nós temos aí uma certa referência. A gente sabe até onde pode chegar. Né? Bom, 100 graus. Mas outro tipo de fusível chega a 90. Aí, você tem aqui, por exemplo, o terceiro, que são conexões de baixa tensão. Nós temos em casa, né? O famoso aí, famigerado 110, né? 127 volts, 220 volts. Ou seja, baixa tensão para a gente é até 1000 volts, tá? Por definição. Então, assim, esses circuitos elétricos, as conexões de circuitos elétricos em baixa tensão, podem chegar aqui até 70 graus. Para a gente, ainda está normal. Se você levar em consideração a máxima temperatura admissível. Vou pegar um outro exemplo aqui, que é muito importante, os condutores elétricos, já que o professor Semi falou, né, dos condutores elétricos. Por quê? Quanto mais corrente passa pelo condutor, né, e se esse condutor tiver com esse valor de corrente chegando ao limite que o condutor suporta, piorou a situação. Ele vai aquecendo, ele aquece. Né? Então, aquele isolamento dele também tem um limite de temperatura, que no PVC, isolamento de PVC, 70 graus. Mas tem outros isolamentos que suportam até 90, que é o EPR. Tá? Então, tem uma diferença de 20 graus. Né? Então, assim, é importante conhecer o que você está medindo. Quando você parte para, vou dar um pulo aqui, conexões de entrada de um transformador em média tensão. O que é média tensão para a gente? Tensões acima de 1000 volts, tá? Chegando, se eu não me engano, até 35.000. Deixa eu... Quanto assim? 34,5, né? 34,5. Obrigado. Ou seja, a entrada do transformador, aquele transformador que tem lá no poste, na rua, né? Pode chegar a 60 graus. Tá? Então, ou seja, os circuitos elétricos, nós temos temperaturas admissíveis diferentes. Vai depender muito do que você está medindo, mais uma vez. Então, agora, nós vamos passar para alguns exemplos. Vamos partir para a prática de fato. Né? Primeiro exemplo.
quadros disjuntores, né? Quadros de distribuição. Nós temos aí, vamos partir da foto digital, da imagem digital, seguindo para o outro lado, ok? Essas duas imagens aqui são as mesmas, do mesmo quadro, uma digital e a outra térmica. Bom, olhando a digital, parece que está tudo normal, né? Do primeiro momento, eu não estou vendo nada, ok? Quando você parte para a imagem térmica, você observa que tem um ponto aqui que eu marquei como SP1, ele está esbranquiçado. E o restante aqui começa a ficar vermelho, depois em volta começa a ficar amarelado, né? Os cabos elétricos que saem desse disjuntor, que na verdade é 1, 2, 3, é justamente, vou marcar aqui para vocês, é justamente esse disjuntor, porque eu lembro que essa imagem térmica foi eu que tirei. É esse disjuntor aqui, ó, exatamente esse, que é o de cá. Que nós estamos analisando. Então, o que que acontece? Vejam que na entrada aqui do disjuntor, nós estamos com 81,5 graus. O mesmo polo desse disjuntor, só que do lado de saída dele, do disjuntor, está a 39,6 graus. Tá? Então é o mesmo, lembrando da chavinha. Lá dentro do disjuntor também é como se fosse uma chavinha. Então, de um lado da chave está com quase 82 graus, do outro lado da chave está com 39, perdão, quase 40. Uma diferença de quase 40 graus de um polo para o outro. Isso nos indica problema, aí sim. Por que problema? Olha, conexão de baixa tensão suporta temperatura admissível até 70 graus. Aí está 80. Opa, já ultrapassou a máxima temperatura admissível. Entendeu? Então, a gente já sabe, já bate aí que é problema. Nesse caso específico, que eu lembro, foi simplesmente o afrouxamento da conexão do barramento ao disjuntor. Então, foi isso que aconteceu. Então, percebam que o amarelo em volta aqui, do ponto branco, é porque você tem uma propagação desse calor por todo o disjuntor. O que isso vai acontecer se a gente não agir a tempo? Vai pegar fogo. Simplesmente vai ultrapassar a temperatura que o disjuntor suporta e esse quadro pega fogo, como você me falou. Ah, pegou fogo no quadro. Não sei por quê. Não é por um acaso. As coisas não acontecem por um acaso. Pois é, evocando um pouquinho a técnica lá dos materiais, né? Evocando um pouquinho a ciência dos materiais, nós costumamos dizer que esse material, ele tenderá a ultrapassar o seu valor de máximo de fusão. O valor de fusão, de temperatura de fusão do material foi ultrapassado, ou foi alcançado, né? Esse valor, o material começa a amolecer, né? Popularmente, a amolecer, quando ele ultrapassa a metade do valor da temperatura absoluta de fusão. A metade do valor de temperatura absoluta de fusão, quando começa quando ele é alcançado, né, alcançada essa temperatura naquele ponto, os materiais começam a ficar moles, né? A partir daí, começa a entrar no campo da fusão, que a qualquer momento pode acontecer. Então, isso aí é um prato feito, é uma representação clássica, um exemplo prático e que muito pertinente sobre aquilo que nós falamos lá. Observe que esse defeito aí, o técnico pode desconsiderar que seja defeito no circuito, porque a partir dali, observe, o circuito está legalzinho. Nós temos aí no SP2 39,6 graus, referente a uma corrente da carga, está passando, a carga está solicitando legal, o circuito está bem dimensionado, está bom, né? O restante do circuito está bom, somente nesse ponto, né, que está acontecendo essa diversificação aí, e danosa, claro. Então, é problema pontual, é um problema clássico de conexão. É isso aí. Show.
Bom, então esse é um exemplo. Pegando aqui rapidinho, para a gente não ficar preso somente nesse exemplo de quadro de distribuição, mas aqui também, ó, essa outra figura, tá? Essa outra figura, que não é o mesmo quadro, tá? Não é o mesmo quadro dos demais, é outro quadro elétrico, mas nós colocamos aqui para mostrar o seguinte: aqui você tem uma distribuição de cor ao longo dos 3 condutores, uma distribuição muito similar. Isso aqui é um circuito trifásico, então tem 3 fases junto, ó. 1, 2, 3. Tem 3 aqui, ó. Então, veja que a coloração meio amarelada é similar nos 3 cabos e percorre todo ao longo do cabo, ó, a cor. Vai lá para trás. Então, aqui nos indica o seguinte, olha, pode ser até uma possível sobrecarga, tá? Temperatura, quer dizer, a temperatura está alta porque esse circuito tem uma corrente elétrica maior. Mas veja que a corrente elétrica parece estar em equilíbrio porque as cores estão mais ou menos idênticas, tá? Então, essa é uma outra situação, tá? Então, quando você bate o olho, voltando à imagem do meio, bate o olho, tem um ponto branco, né, que destoa totalmente do resto da imagem térmica. Mas isso também não é problema. O problema é porque o ponto branco tem uma temperatura muito maior do que a máxima admissível para a conexão de baixa tensão, que no caso é de 70. Como tem mais de 80, então você já bate o martelo, dizendo, não, aqui tem problema, né? Mas aqui, especificamente, nessa figura que está marcada, eu preciso agora de abrir mão de outros equipamentos. Eu preciso medir corrente elétrica, preciso de um amperímetro tipo alicate, um tipo de equipamento, para medir corrente elétrica. Entendeu? Para sacramentar, digamos, o diagnóstico de um possível problema ou para você monitorar esse circuito, tá bom? Então, tem essa coisa, é isso que eu estou falando. Aí vai da experiência do profissional, tá? Conhecer o que ele está medindo. Ok, sim? Né? Isso aí, professor Luiz. Como você falou aí mesmo, como nós temos aí 3 elementos, as 3 fases estão com colorações bem semelhantes, e isso percorre para o circuito. Todo condutor, né, para lá. É provável que esse circuito esteja, de alguma forma, afetando esse comportamento aí, afetando para esse comportamento. Então, a termografia, quando se conhece o equipamento, quando se conhece o circuito, quando se conhece tem, né, um achego com a termografia, o profissional técnico, ele já olha assim, já começa a imaginar, opa, ali a gente já pode observar que o terceiro polo, ele está um pouquinho mais amarelo e os outros estão mais tendendo a esbranquiçado, ou seja, nós temos um comportamento até entre as fases, um leve comportamento, uma leve diferença, que subentende que está acontecendo alguma coisa bem prejudicial naquelas 2 fases, especificamente mais claras, né? Mas agora, isso não é conclusivo. Para ser conclusivo, outros testes, outros ensaios são necessários. Por exemplo, como o professor falou aí, a aferição da corrente, que aí você vai estabelecer a aferição da corrente. A partir daí vai ficar tudo mais fácil. É isso. Vamos lá, vamos para o outro, então, outro exemplo. Aqui, só para mostrar o fusível, tá? Aquele modelo de fusível que eu falei, que NH, né, que é estranho, né? É um fusível quadradinho, né, ou quase que retangular, utilizado no ambiente mais industrial. Então, ele se encontra aqui. Ou eles se encontram, né, porque são 3 fusíveis, tem outrozinho aqui embaixo. É um quadro com um equipamento chamado banco de capacitores. Não é o foco aqui, né, está
falando sobre ele, mas é só para exemplificar o fusível. Nesse caso aqui, é aquilo que eu comentei com vocês. Se você olha a imagem térmica, aí vamos pegar esse aqui que eu marquei na imagem térmica aqui, ó. Você olha a imagem térmica, você vai observar que o fusível está esbranquiçado. E deu problema. Aqui tem problema. Não necessariamente. Por quê? Porque quando você olha a temperatura que está em cima do fusível, né? Ou seja, a temperatura do fusível, do corpo do fusível, está em 47 graus. Então, como esse fusível suporta até 100, né? Obviamente que a gente não vai deixar isso chegar a isso, né? Mas como a gente tem essa referência, a gente não vê problema aqui. Imediatamente a gente não vê problema, tá? Ok? Então, assim, é só uma ponderação para achar que bateu imagem térmica, bateu branco, é problema. Necessariamente não. A gente precisa conhecer o que nós estamos medindo, ok? Vou passar rapidinho, não sei se o Alcemir quer comentar alguma coisa dessa imagem, né? Tá tranquilo, professor. Está tudo tranquilo e você arrematou aí com uma palavra-chave aí. Não é somente observar e ver as cores e pegar aquelas cores, aplicar lá a comparação na tabela, né, Iron e na escala Iron, e achar que tem problema. Não, às vezes não tem problema. Tem que comparar com os outros elementos também. Ok? É importante que se diga isso, você disse, e está tudo ok. É isso. Tá, ok. Bom, eu vou passar então para o outro, né? Voltamos à chave. Agora para falar de forma mais firme em cima dela. Vejam, aí é uma conexão, é uma chave seccionadora, o termo correto seria esse aí, é uma chave seccionadora trifásica para média tensão. É uma chave utilizada em subestações de energia. Especificamente, essa chave é da universidade, da UENF, tá? Do tempo em que eu trabalhava, né, como técnico em eletricidade lá. Então, mesma dinâmica, aqui está ela, né, em imagem digital, e aqui está na imagem térmica, ok? Bom, volto a dizer, olhando assim, a imagem digital parece que está tudo bem, né? E aí vem a grande vantagem da termografia. Isso aqui é um circuito que, por incrível que pareça, nessas chaves aqui, nós temos aí 13.800 volts, né? Que a gente chama de 13,8 kV. 13.800 volts. Então, é um nível de tensão que aí já começa a coisa a ficar perigosa. Então, a gente não pode, nesse tipo de circuito, chegar muito próximo, com ele energizado, para tentar ver, tem mau contato, né? Igual a gente faz uma tomada na nossa casa, né? Futuca para ver se melhora, não tem condição. Aí é suicídio. E aí nós temos normas técnicas de segurança que nos orientam em relação a isso. Até porque não seria nada seguro, né? Chega com a chavinha de teste. Não tem como, chavinha de teste, não tem como fazer isso. Então, o que a gente tem? A ferramenta, termografia, que a gente consegue, né, observar que esse polo do meio aqui, ó, esse polo do meio, que é justamente esse aqui, tem algum indício de problema. Veja, nós estamos trabalhando aqui pela metodologia da comparação. Veja que esse primeiro polo está bem azulzinho, aonde a temperatura aqui no SP3 está em torno de 33 graus, arredondando, 33 graus. Tem problema? Não. Não tem problema. Aí, vamos pegar outro extremo. Esse aqui, ó, SP1. Porque isso aqui é a parte da articulação da chave. É a chave mecânica. Ela abre e fecha. Então, como se fosse aqui o nosso braço, é uma articulação, né? E passa a corrente elétrica por aqui. Ok? Então,
aqui tem problema? Está chegando a 60 graus. Opa, está começando a... Entendeu? Já está na máxima temperatura admissível, que é de 60, né? Aí você já acende a luz amarela, quase luz vermelha, né? O sinal para você. Mas quando você observa a do meio, aí não. Aí você... não, perdão. A SP1 está com 42, desculpa. A SP1 está com 42 aqui, ó. Praticamente 42. Então, até agora não indica problema. Desculpa, só retomando. Aqui não indica ainda problema. Porém, quando você vai olhar o polo do meio, aí já começa a ter problema. Por quê? Já está chegando aqui a 60 graus. Né? Então, assim, já tem indício de problema aí. Que problema é esse? Como o professor Semi falou, veja que o conceito de um circuito básico, de uma lâmpadazinha, com uma pilha, com uma chavinha, é o mesmo conceito que nós estamos aplicando aqui. Nós temos uma chave, não é uma chavinha mais, né? É uma chave de média tensão, 13.800 volts, mas o princípio é o mesmo. Tem corrente elétrica circulando por aqui, e esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, veja que estão mais esbranquiçados. Isso é indício de mau contato na chave, porque ela trabalha com um mecanismo, né, de abertura e fechamento. Então, esse ponto de conexão está folgado, totalmente folgado. Beleza, amigo? Então, professor Luiz, Sim, pode falar. Essa comparação aí, né, essa chave, esse exemplo, é um exemplo prático, viu, gente? É uma coisa firme, o professor mostrou lá, nós temos aí a imagem da chave, que é essa chave aí dela mesmo, né? Isso é real. Então, nós temos aí todas essas nuances aí a serem consideradas, e, é claro, a partir desse momento, põe essa tabela e vê o que é permitido, né? E o nosso amigo Wilton Santana, o nosso professor Wilton Santana, ele fez um comentário aqui, professor Luiz, muito pertinente. Ele disse o seguinte: respondendo ele aqui. Às vezes, as imagens indicam harmônicos, e harmônicos seria até um bom tema para uma outra live. Né? Isso aí é pano para manga, né? É pano para manga, e harmônicos é uma realidade que hoje nós vivemos. Nós somos aí bombardeados por harmônicos, é um perigo, né? E como ele disse, tem muita coisa a ser corrigida, sim, tem fatores a serem corrigidos. Esses fatores harmônicos, eles são gerados de uma forma especial, né? Uma forma que nós utilizamos hoje, é um mal que foi gerado por uma necessidade, né? Nós avançamos tecnologicamente, mas esse avanço, né, cobrou um preço. Harmônicos é um deles, não é mesmo? A distorção harmônica é um preço a se pagar pelo avanço da tecnologia. Nós vamos falar disso aí mais em outro momento, em outra live, vamos apurar melhor, mas é simples, professor Will, é simples, o comentário está perfeito, né? Existe sim a possibilidade de a imagem ser utilizada para indicar harmônicos, de uma forma direta ou indireta, essa imagem pode sim ajudar a identificação, porque também causa isso. Imagine, lá numa imagem dessa, imagina que eu fosse fazer uma verificação e prestar atenção, mas esse negócio está direitinho, não tem mal montado, não tem nada. Então, agora vamos ter que partir por uma outra possibilidade, ou seja, uma outra análise. E dentre das causas, harmônicos, sim, poderia ser encontrado um circuito carregado de harmônicos, e em algum ponto ele descarregar isso danosamente. Ok? Eu respondi a ele, Alcemir, dizendo o seguinte, que a câmera
não vai detectar diretamente problema de harmônico. O que a câmera vai detectar é temperatura. Essa temperatura pode ser causada por aumento de corrente. Aumento de corrente pode ser gerado por harmônicos. Ou seja, imagine um médico. Imagine um médico. Eu até brinco que nós, profissionais da manutenção elétrica, nós somos médicos de equipamentos e instalações. Imagine um médico. Você chega, imagine esse caso aqui. Vamos fazer um paralelo médico-equipamento. Imagine essa chave aqui, né? A imagem digital. Você bate o olho, né? Você chega para o médico, doutor, eu estou com isso. Aí o médico só olha para você e fala, não, isso é virose. Ele nem mete a mão em você. Ele fala assim, é virose. Não são todos, pelo amor de Deus, tá? Eu estou dando um exemplo muito... Mesmo porque se falar virose agora... Agora que dá problema. Mas um exemplo bem chulo, bem corriqueiro. Isso aí é virose. Ele nem olha para você. Mas quando ele começa a ver, vai para um cadinho, o que você está sentindo? Vamos fazer um exame? Fiz um aqui. Parece ser isso. Parece? Imagine um médico chegar para você e falar, não, parece que você está com isso. Não, vamos agora. Esse exame não foi muito conclusivo. Me indica uma coisa, mas não é conclusivo. Opa, eu tenho que fazer um outro tipo de exame para chegar na causa do problema. Então, nós vamos abrir agora pegar outro ferramental, outra técnica para achar o problema. E assim vai até descobrir. Então, basicamente, é isso que a gente faz. É uma coisa interessante, Alcimir, até não deixar ir para a próxima, falar sobre análise de qualidade de energia. Utilizar a câmera de imagem, o analisador de qualidade de energia, o equipamento, né? Analisador de qualidade de energia, que aí sim ele vai pegar harmônica, vai pegar diversas outras coisas. Beleza? Então, vamos seguir. Perfeito, é isso aí. Diretamente não dá, mas indiretamente sim. Valeu. Indiretamente. Bom, e aí, um outro exemplo. Que equipamento é esse? Bom, aqui eu vou seguir a ordem, vou pegar a do meio. Seguir a ordem estranha aqui. Vou pegar a do meio. Tá? A imagem do meio. A imagem do meio, o que é isso? Tô esquisito, né? Isso, na verdade, é um disjuntor, por incrível que pareça, um disjuntor de média tensão, que é chamado de PVO. O que é isso? Pequeno volume de óleo. Ele tem uma quantidade de óleo isolante pequeno em relação a outros tipos de disjuntor de média tensão. Então, é chamado de PVO. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa imagem é o seguinte. Também da universidade, né? E entrei na época na subestação principal dela e observei que esses isoladores aqui, isso aqui marrons, são isoladores. Esses isoladores suportam, né, realizar esse, né, é redundante mesmo, esse isolamento, né, da parte viva, que tem 13.800 volts, da estrutura metálica, tá? Então, isolador, um material isolante, né? É totalmente redundante mesmo, tá? Mas eu percebi um esbranquiçado aqui, ó. Um esbranquiçado. O que é isso, né? O que é isso? A gente já sabia mais ou menos o que era, né? O que ocorre aí exatamente? O isolador, esse tipo, trabalha na horizontal. E o acúmulo de poeira vai depositando em cima do isolador, em cima dele. E aí formando uma camada, né? Uma camadinha de poeira, de sujeira, umidade e tudo mais. Então, é um caminho propício para a fuga de corrente entre a parte viva energizada, com 13.800 volts, e a estrutura metálica. Então, da fuga de corrente.
Então, se tem alguma coisa, alguma fuga de corrente, e o caminho que essa corrente, essa fuga, está fazendo não é perfeito, gera uma certa resistência elétrica. E aí eu consigo pegar por imagem térmica. Está aqui. Ó. Tá? Então, nesse ponto especificamente, o isolador começa a queimar, de fato queimar. Quem já passou perto de principalmente na região de praia, né? No litoral de São Francisco, especificamente, que você tem um ataque muito grande da maresia na rede elétrica, aquele zumbido queimando, né? O que é aquilo? É o mesmo efeito que acontece aí, tá? Então, ele começa a queimar o isolador. Então, eu peguei aqui, o SP1 estava a 47 graus. É problema? Não parece ser problema. Mas, como na época a gente estava tentando trabalhar com manutenção preventiva, né? Aí achamos por bem parar os disjuntores, ou seja, desligar toda a universidade. E aqui estamos nós trabalhando nesse tipo de disjuntor. Esse em pé sou eu. Aí já tem um tempo, né? Mas esse em pé aí sou eu. E mais o colega Paulo César, também da manutenção, né, da UENF. Então, nós achamos por bem parar o disjuntor para fazer as limpezas. Mas não era só um disjuntor, eram vários disjuntores. Volto a dizer, relembrando aquilo que nós já falamos. Veja como a termografia se mostra uma ferramenta importante. Por que isso? Primeiro, inspeções periódicas. Periodicamente eu fazia as inspeções. Basicamente visual. Encontrava alguma coisa estranha. Aí aquilo que nós falamos do médico. Vou para pegar um equipamento para fazer um exame. Né? Bom, beleza. Por termografia, eu já tinha detectado que tinha algum problema lá. Como também tinha vários problemas acontecendo similares em outros disjuntores no mesmo local, está na hora de parar a subestação, desligar toda a subestação de energia, né? E veja bem, a temperatura não estava alta, né, ao ponto de passar as temperaturas admissíveis. Mas, por prudência, né, eu achei melhor, aí é a questão de tomada de decisão, eu achei melhor fazer o desligamento. Com desligamento abrupto, vai desligar agora. Não. Fizemos uma manutenção corretiva programada. Nós programamos o dia de desligar toda a universidade para poder trabalhar justamente aí com segurança. Tá? Então, eu tenho que parar toda a universidade. Então, isso causa um impacto violento para alunos, professores, pesquisadores de modo geral, pesquisa, para tudo. Então, é um transtorno. Então, por isso, a manutenção preditiva é importante e é importante o uso dessas ferramentas, tá? Para que eu tenha aí uma folga para o planejamento dessa manutenção. Então, quando nós fizemos a manutenção, já fizemos sabendo aonde a gente ia mexer. Então, é claro que ela fica muito mais rápida. Então, essa é a ideia básica, tá? Vamos seguir? Está acabando. Sim, vamos seguir, mas vamos seguir. Comentários ali no chat. Vou olhar aqui. O nosso amigo Thiago Ferreira, ele disse assim, ele perguntou, né, quais são os exemplos de termografia e manutenção no ramo offshore. Eu respondi você aí, Thiago, e disse o seguinte, que lá no ramo offshore, no ambiente offshore, fora do porto, né, lá nas plataformas, nós temos todos esses elementos aí que foram exemplificados na live, né, na aula cast, e todos esses elementos elétricos. Nós temos chave seccionadora, nós temos contatos, enfim, buchas, e tudo isso.
dessa mesma forma que o professor fez, né, essa exemplificação aqui, como ele fazia lá na UENF, também se faz lá na plataforma, lá no ambiente offshore. Além disso, ainda nós temos que muitos equipamentos com interações mecânicas, né? Eles são também estudados, eles são também monitorados a partir da aplicação, né, da utilização das câmeras termográficas. Então, é rico é grande o leque de possibilidades, de aplicações para esse equipamento. Como disse lá o Wilton, mais acima lá, né, ainda nós temos equipamentos muito caros. Esses equipamentos são caros. Hoje nós já temos alguns modelos que são mais acessíveis e fazem coisa boa, geram ali uma resposta boa. Mas existe a questão de marca, né? A FLIR, ela é uma marca que tem ali o seu know-how, né? Já está no mercado há muito tempo e é boa. Existem outras e outras e outras. E existem as marcas menos divulgadas, tão somente fazem um trabalho semelhante, né? Um trabalho bom. Aí vem a questão que nós temos em todos os produtos, né? A questão de conhecer a marca, já ter ali no mercado uma certa expressividade. Então, tudo isso faz com que um equipamento desse seja caro. Mas, guardando as devidas proporções comerciais, né, o equipamento vale a pena o investimento no equipamento desse. Principalmente para quem utiliza aí, para quem tem, né, empresas que possam utilizar em manutenção dessa natureza. É isso aí. Alcemir, até aproveitando aqui também para comentar a questão do custo das câmeras, né, e também reforçar a ideia, né, que você falou aqui com o Tiago, é o seguinte, respondendo à questão do Wilton que falou preço, né, eu vejo até hoje, não trabalhei, não conheço pessoalmente, trabalhar, né, mas hoje nós temos multímetros, né, que também tem um recurso de imagem térmica. Não conheço, tá? Em termos práticos. Mas eu já vi propaganda em relação a isso. Então, assim, você tem um custo muito variado dessas câmeras, como o Alcemir falou. Depende de marca, depende de recursos que cada câmera tem. É a mesma coisa de qualquer outro equipamento, uma máquina fotográfica comum, né? Você tem a máquina fotográfica que tem 2 megapixels, máquinazinha comum, né? Beleza. Aí você tem uma máquina de um profissional, de um fotógrafo profissional, que é, né, resolução altíssima, cheia de recursos, cheia de coisa. Claro que essa máquina será mais cara em função dos recursos, além da marca. Então, assim, só trazendo essa realidade para a termografia, você tem câmeras de, sei lá, variando, tá? 10 mil, 11 mil, 9 mil, por aí. E você tem câmeras de mais de 250 mil reais. Mas é tão grande, sim. Sim. Mas essa câmera de 250 mil reais, por incrível que pareça, esse número tão absurdo, é absurdo. Sim, do que ela faz, uma de 9 mil não faz. Tem uma tecnologia ótica embarcada nesse equipamento muito grande, né? É uma tecnologia. Quem detém, por exemplo, assim, em grande escala, a Fluke, que é uma empresa americana, né? Aí você tem a FLIR, que é alemã, se eu não me engano é alemã, né, que domina também a área termográfica. Então, o resto, se tiver, é Xing Ling, né? Mas as grandes potências, né, em termos de termografia que eu vejo, são essas duas empresas, não fazer propaganda, tô falando que são as mais utilizadas, né? Então, o preço vai variar muito. É como um carro. Fusca é carro, ok? Ferrari também é carro. O que tem de diferente se tem 4 rodas motor?
Não, tem recurso, tem um monte de coisa que faz com que a câmera seja nesse valor. É claro que tem a marca. Então, dependendo da sua aplicação, você não precisa comprar uma câmera de 200 e poucos mil, que vai depender do dólar. Isso é por conta do dólar também. Então, dependendo da situação, você não vai comprar uma câmera caríssima dessa. Isso é equipamento de ponta. Nós temos uma câmera dessa? Temos sim, no polo de inovação do Instituto Federal Fluminense, nós temos uma câmera dessa, né? Nós temos no Campus Guarulhos uma câmera mais barata. Então, assim, depende muito do que você vai fazer, tá? Bom, em relação à questão do ambiente que o Thiago falou, reforçando, o importante é o seguinte: conhecer os equipamentos, porque os equipamentos, basicamente, equipamentos que eu digo, motores, transformadores, quadros de distribuição, quadros de comando, né, o centro de controle de motores, inversores, soft starts, equipamentos elétricos, estou falando da elétrica, de modo geral. Esses equipamentos nós temos na indústria offshore, nós temos na indústria cimenteira, onde eu tenho uma certa experiência, tem na indústria siderúrgica, tem na indústria moveleira, entendeu? Então, assim, os equipamentos, o que muda? O processo. Então, para um profissional da termografia, o que ele precisa saber? Conhecer, obviamente, termografia e conhecer o que ele, de fato, está medindo. Como que se comporta aquilo que ele está medindo, né? Então, isso que eu vejo importante nesse aspecto. Sou Luiz, deixa eu pegar mais um pedacinho dessa... Pode falar. Aqui. Desse assunto que o nosso amigo Tiagão levantou aqui. A questão, às vezes, acontece o seguinte: existe possibilidade de utilização de câmeras em todo ambiente offshore, porque esses equipamentos tem lá, como eu falei. O que pode acontecer é o seguinte: em determinado momento, em determinado equipamento, naquela utilização, uma aferição dessa não ser a resposta oficial, ou seja, você pode até fazer a aferição termográfica, mas não é essa aferição oficial. Vamos dar um exemplo quanto a isso. Um exemplo é um fórum mesmo, mas é uma empresa bem conhecida. Nós íamos muito ali nas visitas técnicas aqui em Cabiúnas, todo mundo conhece a entrada de Macaé ali. E ali nós tivemos um aprendizado interessante. Cabiúnas é recheado de automação, tudo ali é automação, correto? A planta de beneficiamento, tanto de gás quanto o preparo ali do petróleo para seguir para a refinaria, tudo é automação. E aí, em um dado momento da visita, o apresentador nos disse o seguinte, nos levou lá próximo ao tanque, aqueles tanques, aqueles tonéis que a gente consegue ver ali, e ele falou: olha só, esses reservatórios, a tampa deles ela é móvel. Eu falei: tá legal. Então, para acompanhar ali o nível do líquido, para não deixar criar poluição de ar. Beleza. Tá vendo aqueles instrumentos lá? Sim, são todos eles transdutores. Aí discorremos sobre transdutores, beleza. Só que ele disse o seguinte, que aquela aferição pelos transdutores, que são as aferições que acabam alimentando o banco de dados da automação, elas não são oficiais. Eu falo: mas como não? Quem melhor vai aferir uma grandeza, né, uma variável, que um transdutor? Aí ele falou: não, todos os dias, no final da tarde, sobe o operador lá e vai com uma régua, com um escalímetro, com uma régua, ele mostrou lá a régua, aferir o nível. Aferir o nível, vai a nota e carrega oficialmente. Então, a leitura oficial é feita a partir de uma medição direta. Que não automação. Saber disso, não. É verdade. Não sei se mudou agora. Isso já aconteceu
que nós somos lá. Mas eu quero crer que não tenha mudado, não. Então, não é a automação que faz, né, que é válida como aferição oficial. A leitura oficial, aquilo que sai lá no diário oficial como resultado, é uma aferição direta. Então, tá. pode acontecer isso, tá? Pode acontecer isso. E também nós vimos esse exemplo também lá em Volta Redonda, na CSN, que tem aferições lá que são aferições diretas. A automação, muito embora exista e bem feita, mas não serve como resposta oficial daquela grandeza. Beleza? Então é isso aí, Thiago. Mas desculpa. Mas aproveitando, falando em questões relacionadas a equipamento, né, nós estamos falando de temperatura, eu vi uma reportagem, eu estava vendo o repórter na hora do almoço, né? Aí um repórter mostrando que, né, as medidas estão sendo tomadas de alguns estabelecimentos, né, como aferição, a medição de temperatura dos clientes quando chega e tudo mais. Aí o repórter foi mostrar essa medição na prática, né? Então o repórter chegou perto do rapaz e o rapaz apontou aquele pirômetro, que é o nome daquele instrumento que mede temperatura jogando um laser em você, né? É um pirômetro óptico. Aí estava 32 graus, o cara estava com 32 graus, e rapaz, tem que partir para o hospital, porque ele está quase morrendo, ele está ficando gelado. O microfone está fechado, você vê. O cara está quase na hipotermia, né? Hipotermia, o cara vai morrer, você corre para o hospital porque ele vai morrer, porque ele está com 32, a temperatura normal, 36, né? Ou seja, veja, o pirômetro é baratinho, custa o quê? Uns R$200 um pirômetro aqui? Não estou dizendo que não sirva, eu estou falando que, dependendo da situação, ele também precisa passar por aferição. Aí tem a questão também de como se mede, como mede, tem a distância para ser medida, entendeu? Senão o campo, o foco aumenta. Então tem toda coisa, chegar simplesmente apontar com qualquer instrumento, dizer, tá com... Entendeu? Então é por aí. As câmeras têm erro também, né? Ou seja, a câmera de uso industrial é diferente de uma câmera, como nós já comentamos, de uso médico, aonde do uso médico a precisão é muito maior. Né? Então não tem como. Então tem essas nuances aí. Bom, vamos seguir porque a gente não, né, só tem mais 2 slides. Esse exemplo aí, né, o exemplo 5, é de um transformador trifásico, um transformador de grande porte, são 500 kVA, né? Só para vocês terem um parâmetro. Número, o que é isso? Isso é potência do transformador. Só para vocês terem ideia, o máximo que chega na rede de distribuição da concessionária, no poste, pendurado no poste, é de 112,5 kVA. O daí nós estamos falando em 500 kVA. Então, um transformador que fica no chão, em subestação de energia. Nós trouxemos essa imagem para quê? Para mostrar o seguinte, o transformador, que está na imagem digital, ele tem uns radiadores, aqui, ó, umas aletas. O que é isso? Para trocar calor. O transformador, internamente, ele aquece, né? Então, ele é cheio de óleo lá dentro. Esse óleo trabalha com um processo chamado de convecção. Ou seja, a parte de baixo ele esquenta, né? O óleo esquenta e muda de volume, ele sobe. Então, o óleo quente sobe e o processo fecha porque o óleo frio desce. Então, isso aqui parece um radiador de carro. Então, ele troca calor com o ambiente, o transformador. Pois bem, como é que eu comprovo isso na prática? Está aqui, ó. A imagem térmica é diferente. A parte de baixo do transformador está mais frio. A parte de cima, né, e o meio dele está mais quente. Tá? Então, tem a distribuição de temperatura ao longo do transformador.
Mais uma vez, tem problema aqui? Não, não tem problema. O transformador tem temperaturas variando de 44 graus, 35, 38, em alguns pontos dele aqui. Então não tem problema nenhum. Então, volto a dizer, aí você pode ir também por termografia referencial, ou seja, transformador novo, subestação nova, bota o transformador para operar, né? Alimentando as cargas, né? Tudo mais. Faço a medição de temperatura, né? A imagem térmica inicial. E, posteriormente, nós teremos as demais temperaturas e você pode ir realizando o monitoramento, ok? Também para completar a questão dos recursos que as câmeras têm, né, só para deixar isso bem claro, por exemplo, essa câmera que eu trabalhei, ela tinha esse recurso aqui, ó. Eu chamo de pixel em pixel. Basicamente o quê? Eu posso botar a imagem térmica junto com a imagem digital, entendeu? Uma sobre a outra. Né? Por que isso? Porque, muitas das vezes, os equipamentos elétricos são muito parecidos uns com os outros. Né? Tudo parece irmão gêmeos. Né? Você vê um transformador do lado de outro transformador. Né? Quando você faz a imagem térmica, você não sabe de que transformador você está falando. Mas quando você coloca uma imagem na frente, né, no primeiro plano, térmica, e no segundo plano, a imagem digital, você consegue, se tiver uma indicação aqui de nome, de número daquele transformador, saber o nome do sujeito, entendeu? Essa é a grande vantagem. Tem câmeras até que gravam, né, filmam a imagem térmica. Então, você pode falar, mas, ó, eu estou medindo a temperatura do transformador tal. Então, assim, tem muito recurso, muita coisa. Mas eu quero mostrar justamente isso. Eu tenho aqui o fundo é digital, mas a frente é térmica, a imagem térmica, tá? Então, é um outro recurso de uma outra câmera, ok? Mais alguma coisa, Samir? Só para completar aqui? Aqui está tudo ok. Porque aqui não tem problema, né? É só mesmo para mostrar isso. Nós temos aqui um comentário aqui do sim. Carvalho também, né? Ele dizendo aqui que a temperatura ambiente também pode interferir. Sim. Sim, claro. Como o professor disse, conhecer o equipamento, conhecer o processo, conhecer o dispositivo, né? A ferramenta, é um conjunto. Na verdade, é um conjunto. A gente não pode bater o olho e achar que, opa, tá branquinho aqui, é problema. Não, é problema. Não é. Mas vamos investigar para ver se é problema ou não. Isso. Aí é função nossa, né? É isso aí. Tá boa. Nós somos pagos para isso. Show, é verdade. Vamos lá. Então, assim, é só para mostrar o recurso que um tipo de câmera tem, né? Bom, por último exemplo, né? Esse exemplo 6, que é de um motor de indução trifásico. É um motor trifásico comum, motor elétrico, né? Então, também a questão de recurso. Estou mostrando aqui, né? Estamos mostrando a questão de recurso. Isso aqui é um motor elétrico usado na nossa bancada, laboratório do IF Guarulhos. Né? Então, é esse motor azulzinho aqui que eu estou tentando tirar a imagem térmica. Bom, esse motor é novo, novinho, e ele não trabalha sob condições severas. Tá? Então, veja, eu preciso conhecer o equipamento. Que condições ele trabalha? Ele é um motor novo, zerado. Trabalha em condições, né, suaves, totalmente suaves. Então, é de parte do princípio do seguinte, olha, então dá para trabalhar com termografia do ponto de vista referencial. Por quê? Ele é novinho, botei para funcionar. Vamos supor que ele fique rodando por 10 anos. Então, eu tenho, periodicamente, né, a imagem térmica sendo tirada dele. Como eu tenho a primeira que foi referência, eu sei se está piorando ou não
a condição térmica do motor, ok? Bom, aqui eu tenho uma imagem térmica um pouco estranha, né? Porque, mas cadê o colorido? Não, você tem diversas escalas. A imagem térmica não é só aquele colorido, né? Que a gente chama de escala Iron, toda coloridinha. Tem uma escala que é tipo arco-íris, né? Tem as cores diferentes. Tem vários tipos de escalas. Essa aí é na escala um tom de cinza. Então, mas o princípio é o mesmo. Quanto mais escuro que, né, mais frio na imagem térmica. Mais claro, mais quente. Então, veja, aqui, poxa vida, aqui é uma maravilha. Né? A gente estava dentro do laboratório com ar-condicionado ligado a 20 graus, entendeu? Temperatura ambiente, aquilo que você acabou de falar, né? Temperatura ambiente baixíssima, então ele vai trabalhar super tranquilo, né? Nesse ponto. Novo, temperatura boa, então tá tranquilo. Então, aqui mais para mostrar essa questão da escala. Por que isso? Porque muitas das vezes, com uma escala com tom de cinza, você vê um contraste melhor, entendeu? De algumas partes. Então, isso aí é o profissional da termografia que vai dizer o que é melhor, né? Bom, e aqui nós temos a imagem mais parecida com o que nós estamos falando agora, que é a imagem térmica tradicional, né? Então veja que aquele no meio é mais quente um pouquinho. Ah, mas é claro, porque justamente nesse ponto você tem as bobinas lá dentro, os condutores, né? As bobinas que criam um campo magnético dentro do motor e assim por diante. Qual é o grande problema do motor elétrico em si, muitas das vezes? É o rolamento dele, ou o pessoal chama de rolemã, né? O pessoal falava muito rolemã. O rolamento fica mais ou menos na imagem digital aqui, ó, né? Que é onde sustenta o eixo do motor, onde roda, ou seja, tem muito atrito aí, porque é um conjunto de esferas lá dentro. Na imagem aqui, ele fica mais ou menos por aqui, tá? Então, por exemplo, se esse rolamento, né? Então, tem a ver com a parte mecânica, né? Se tivesse com problema, esse ponto estaria muito quente, estaria mais claro do que o resto do corpo do motor. Então, eu já indicaria para mim algum problema, tá? Então, eu começo a supor que tenha problema no rolamento em função naquele ponto está mais quente em relação ao restante da imagem, tá? Então, nesse caso, não tem problema algum, tá? Você vê que aqui onde ficaria ficaria não, que fica o rolamento, tem uma coloração muito, muito similar com o restante do motor elétrico, tá? Então, aqui a gente já descarta totalmente que está com problema. Eu pequei não trazer uma imagem, que eu tentei buscar imagens mais do meu dia a dia, né, que eu realmente feitas por nós, mas um problema enrolamento, né? Mas é basicamente isso. Essa área aqui vai ficar mais esbranquiçada, porque a temperatura vai estar mais alta por conta do atrito do rolamento, e aí a gente começa a pensar, né, em troca desse componente. Beleza, menino? É isso, né?